Olá a todos. De 30 de maio a 2 de junho, realizou-se em Madrid a reunião número 70 do grupo Bilderberg. Foi convidado muita gente para lá, mas da parte portuguesa, quem é que lá esteve? Bem, teve lá o Carapau de Corrida, também conhecido por Cherna, teve lá o Duarte Moreira, da Zen Partners, e teve lá a Isabel Gil, reitora da Universidade Católica. O que é que eles lá foram fazer? Bem, eles foram lá falar de assuntos que provavelmente nos vão ajudar muito, muito na nossa vida, vão nos facilitar a forma do que é que seja. Bem, brincadeiras à parte, eles reuniram-se para nos lixar a vida. Provavelmente para nós termos mais taxas, taxinhas, impostos, restrições, o habitual, que cada vez que esta gente se reúne é para isso. Mas o que é que eles discutiram em concreto nesta reunião? Várias coisas. Uma delas deixou-me de pulga atrás da orelha e deixou-me mesmo assim, o que é que eles quererão dizer com isto? Bem, vamos então olhar para os tópicos do que foi discutido na reunião. Bem, estados da inteligência artificial. Bem, todos sabem que a inteligência artificial hoje em dia tem muitos estados e tem muitas formas diferentes que vai desde o conhecido e lacrador e tendencioso chat GPT até aos programas de inteligência artificial que geram imagens, geram música, geram textos. Sim, os algoritmos das inteligências artificiais estão afinados para terem uma viés ideológica totalitária comunista e que, quando foram feitos, não tinham esse viés. Eram programas interessantes de se usar, tal como o Google era e o YouTube era quando foram feitos, mas claro que os grandes grupos económicos, as grandes corporações, deitaram a mão a isto e puseram-lhe a Agenda 2030 em cima, e é para isso que serve a inteligência artificial hoje em dia, é como propaganda da Agenda 2030, 2040, 2050 e todas as outras que vêm daí para a frente. Bem, segurança da inteligência artificial. O que é que isto significa? Isto significa limitação. Quando eles falam em seguranças e de coisas rápidas que estão a acontecer no momento, certamente que o que significa é a retirada de direitos, liberdades e garantias das pessoas para serem transferidas para eles, porque eles, falando em segurança, vão ter que a seguir arranjar a justificação para tratar dessa segurança, desses problemas que eles próprios fazem e são responsáveis, e claro, e aparece com aquelas soluções maravilhosas em que nos retiram direitos, liberdades e garantias, claro que sempre com um imposto em cima, uma taxa, uma taxinha, bem, o costume. Agora, o tema que me deixou com pulga atrás da orelha, mudando as faces da biologia. Eu torno a repetir. O terceiro tema que eles discutiram foi mudando as faces da biologia. Isto é que a doutrina LGBT? Pá, não faço a mínima ideia. Mas certamente que deve ser daquela malta em que gosta de tirar, por exemplo, leite de bois e ovos de galos. Deve ser dessa malta. Que tudo é o que quiser, tudo é possível, cada um faz o que quer e estão-se a marimbar para a genética XX e XY. Bem, clima, claro que o clima não podia faltar. Quanto ao clima, eu tenho uma coisa a dizer. Meus amigos, o CO2, portanto, o carbono, não é poluição. Nem nunca foi. A fotossíntese, as árvores, precisam de carbono. Se nós baixarmos um bocadinho mais o carbono que existe na atmosfera, as árvores vão sufocar e nós morremos. O carbono que existe na atmosfera neste momento é de 0,04. Eu pergunto-vos, vocês tendo um problema percentual é de 0,04, isso é considerado um problema? Penso que não. Aliás, o carbono na atmosfera já foi de 4%. Ou seja, 1000 vezes mais. E foi na altura em que os insetos tinham tamanho de cães e de gatos.
Foi quando se deu a explosão de vida na Terra. Foi com o carbono muito mais, com níveis muito mais elevados, parte por milhão. Porque as árvores respiram carbono e metem-no no solo e em troca dão-nos o oxigênio. Agora, quando estes gajos metem o clima e o carbono e tudo o que eles querem é negócios, eles querem arrasar com florestas inteiras, dizem que tudo isto está a aquecer e depois substituem tudo por painéis solares. Claro, depois nós também vamos consumir essa energia, portanto isto é tudo um negócio, é tudo dinheiro. Eles estão-se a marimbar para nós, eles estão-se a marimbar para o planeta Terra, eles estão-se a marimbar para o clima. Porque se o clima tem um problema, como eles dizem, plantem árvores. E eles cada vez cortam mais e tiram, aliás, no resto do mundo não sei, mas em Portugal são não sei quantos metros das casas que se tem que cortar as árvores, são não sei quantos metros das estradas que se tem que cortar árvores. Mas depois, os terrenos do Estado, aquilo é só palha, é só silvas, é só acácias, aí não há problema nenhum. Portanto, mais um negócio clima, é mais um negócio que aqui está metido. Bem, continuando. Futuro da guerra. E isto é muito importante. Por o seguinte. O Zelensky, neste momento, já não devia ser o presidente da Ucrânia. Porquê? Porque o mandato dele já acabou. Ele só está a perpetuar por causa da guerra. E isto é mais ou menos válido para todos os países. Ou seja, um presidente tem o seu mandato, mas em caso de guerra, ele pode legalmente continuar a ser o presidente do país. Quem é que vai acabar o seu mandato este ano? Biden. E o Trump está com muita força e já está em conversações com vários líderes mundiais, já está a preparar terreno para quando ele chegar. Se chegar. Porquê? Neste futuro da guerra pode haver uma terceira guerra mundial, ou seja, uma grande guerra destabilizadora aqui na Europa, o que quer que seja, e pode fazer com que certos líderes, nomeadamente Biden, continue em vez de passar a sua pasta para quem vem a seguir, e toda esta Agenda 2030 vai continuar em andamento. Continuando. Paisagem geopolítica, lá está. Foi o que eu acabei de falar, que os líderes vão se querer perpetuar, vão querer continuar que esta Agenda 2030 continue na calha, na discussão e continue a ser implementada, porque há aqui negócios, há aqui poder que muita gente vai perder e que não estão interessados nem em perder nem o poder, nem o dinheiro. Desafios económicos na Europa. Bem, continuamos mais para a esquerda ou mais para a direita a falar da mesma coisa. Estes desafios económicos vão se prender, sobretudo, com o petróleo e o gás que a Europa deixou de receber da Rússia e está a receber de outros lados. Também tem a ver com a componente imigratória, onde estão a mandar para cima dos imigrantes todo o lucro não agregado pela empresa. Ou seja, de outra forma, as empresas estão a perder dinheiro. Se eles conseguirem reduzir o pessoal e conseguirem reduzir a mão de obra, ali a nível de dinheiro, desculpem, a nível de ordenados, tudo isso transforma-se num ativo para a empresa. E daí que eles têm todo o interesse em capitalizar lucros através dos despedimentos ou de mão de obra muito barata, em vez de, e como devia ser no capitalismo, os lucros virem daquilo que se está a vender. Portanto, eles agora vão buscar precisamente aos imigrantes que trabalham muito barato e através de despedimentos em massa, como se tem visto por todo o lado, e que a TV lixo não fala. Grandes indústrias estão-se a desaparecer e a serem recolocadas noutros países onde a mão de obra é muito mais barata e ninguém fala disso. E estou a falar de países como a Alemanha, como a França, como a Espanha. Ou seja, eu gostava de saber como é que como é que a nossa economia ocidental vai funcionar sem a pouca indústria que já resta. E da forma como eles estão a funcionar, eu desconfio que isto não vai durar muito. A propósito, lembro-me agora do seguinte. Na Flórida, um tribunal, penso eu,
que declarou, houve lá uma declaração em que declarou que a ONU, a OMS, a NATO e todas essas agências eram agências terroristas. Então, só o facto de fazerem essa afirmação significa que o cimento que devia estar a colar este Ocidente já se começou a desfazer, e isto é uma questão de anos até tudo isto colapsar, se não se fizer nada até lá. Bem, continuando. Ora, desafios económicos dos Estados Unidos. É aquilo que eu falei. Portanto, os negócios que Trump já está a fazer com outros países para inverter as políticas que Biden esteve a fazer, que só prejudicaram a América. Eu não estou a dizer que as políticas do Trump são melhores, estou a dizer que houve políticas de Biden prejudicaram muito a América, políticas alinhadas com a Agenda 2030, e sim, e eles já estão a antever que quando Trump vier, tudo isto vai inverter, tudo isto vai mudar, e eles já estão a discutir como é que se vão precaver, porque aqui torno a dizer, o que está por trás disto tudo é a Agenda 2030, 2040, 2050, que tem que ser implementada até essas datas. Continuando. Torno outra vez a dizer, cenário político dos Estados Unidos. Trump, Biden. Ucrânia e o mundo. Bem, a Ucrânia e o mundo significa apenas o seguinte. Significa que aquele caso da Ucrânia pode definir se podemos entrar numa terceira guerra mundial ou se podemos, com isso, eles ajustam-se um pouco com a vontade da Rússia, porque lá está, a Rússia é uma grande potência, são eles que mandam, querem, não, sim, são eles que mandam face à Ucrânia, não, é como Portugal, que é um paísinho pequenino, tem que obedecer face, sei lá, a uma Alemanha, uma França, aos Estados Unidos, a uma Rússia, uma China. Bom, é assim que funciona a política. Portanto, eles vão ter que se ajeitar com a Rússia ou ter o apoio de todo o Ocidente, e isto descamba para algo que penso que ninguém quer, ninguém consciente ou ninguém com 2 neurónios, não esta escumalha que anda para aí a fomentar precisamente uma confusão mundial, digamos assim. Médio Oriente. Bem, voltamos outra vez à história do costume. Médio Oriente, quando se fala em Médio Oriente, significa apenas duas coisas: petróleo e gás, domínio pelo petróleo e pelo gás. Eles estão-se a marimbar para as populações, eles estão-se a marimbar para os países, eles querem é dominar o petróleo e o gás daquela zona. E finalmente, claro, China e Rússia, sim, é um problema para os Estados Unidos, porque eles nunca pensaram que eles ganhassem novamente poder e força na cena internacional e na cena militar. Agora, o que estas almas, e do meu ponto de vista, o que estas almas não conseguiram antever foi que se o Ocidente se deslocou todo para a Rússia e para a China, fez lá grandes investimentos, passou para lá as indústrias, passou para lá muito, muito comércio, passou para lá muito negócio, passou para lá muita inovação. O que é que o Ocidente espera que eles fizessem? Não é? O mais normal é que eles agarrem nisso tudo e façam aquilo que os chineses, aliás, que os japoneses fizeram depois de serem destruídos na Segunda Guerra Mundial. Foi, agradecem e fazem melhor do que os ocidentais. E é o que está a acontecer. A China e a Rússia são países enormes, são países muito ricos, muito poderosos. Neste momento têm indústria, têm inovação, têm desenvolvimento e tudo em escalas. Portanto, é normal que o eixo político, o eixo económico, o eixo militar e tudo o resto esteja a ser deslocado para estes dois países. E esquecemos da Índia, que também lá está. Portanto, nós estamos a ver uma deslocação da nova ordem mundial, sim, nova ordem mundial, e que o Ocidente está a perder aquele poder que sempre teve, e em vez de voltar atrás
e dizer assim, epá, o que é que nós estamos a fazer de errado? Não, parece que têm vontade de acelerar tudo isto, com estas agendas 2030, 2040, 2050, sabendo que muito provavelmente isto vai ao charco. Claro que quem está a mandar isto ao charco tem apenas duas opções. Ou sai-se muito bem com isto, ou, em caso disto dar para o torto, eles saem-se bem na mesma e nós é que nos lixamos.